Alô, internautas! Hoje a nossa reflexão é sobre coronavírus e a sua doença relacionada à Covid-19 e morte. Não é? Queremos estabelecer algumas conexões implícitas que ficam ocultas praticamente em todas as postagens, assim, geralmente dos grandes jornais, que não se fala sobre essas coisas. E então nós queremos fazer essas conexões e expor também uma teoria mais ampla acerca do uso da palavra morte. Queremos ampliar a nossa compreensão em torno desse tema. E vamos traçar então alguns comentários aqui, tentando estabelecer essa conexão. Antes de mais nada, nós queremos colocar uma quadrinha que foi produzida por nós e que intitulei Um Gigante Invisível. Bicho invisível, que tanto faz-me ver, mortes despertando o desejo de viver. Com isso eu estou querendo dizer que essa pandemia, ela é como se acordasse os mortos-vivos para se repensar. Porque a pandemia em si, quando coloca a morte às portas de cada um, obriga a pensar sobre si, sobre o sentido da vida, leva a pensar sobre o sentido da vida. E então, é isso que nós estamos querendo fazer. É ajudar a repensar o sentido da vida. Do ponto de vista da natureza, a morte é descrita em todos os dicionários praticamente, como um cessar da atividade biológica de modo irreversível. É um acontecimento que não tem retorno. São poucos os acontecimentos no mundo que não têm retorno, e a morte, o morrer, é uma delas. E aqui aproveito logo para fazer uma distinção entre morte e morrer. Morte, na verdade, é uma figura que inexiste. Geralmente as pessoas dizem, a morte está chegando, a morte está vindo. Tem até aves que prenunciam a morte. Né? Quando eu era pequeno, aqui na cidade de Teresina, tem o rasga-mortalha, que quando ele cantava sobre uma casa ou sobre uma pequena porção num quarteirão, por exemplo, ali já estava certo que uma pessoa iria morrer, porque já tinha sido, não é, anunciado pelo rasga-mortalha. Então, isso são crendices, a morte mesmo não existe. O que existe é o morrer, e o morrer é uma atividade individual. É um processo individual que, embora morram várias pessoas no mesmo local ao mesmo tempo, mas é cada um que está morrendo e não todos que estão morrendo um no lugar do outro. Não, a morte é individual. É como o nascimento é individual também. Então, a morte tratada de uma forma natural, não é? É algo irreversível, cessar da atividade biológica. E aí a morte tem vários nomes. O morrer, na verdade, é o que existe, o morrer pessoal. Mas aqui nós vamos tratar a morte e morrer como sendo a mesma coisa. Porque é aquilo que está mais dentro do espectro cultural em que a gente vive. Então, óbito, falecer, desencarnar, passamento. Geralmente essas palavras elas são ditas, não é? São ditas conforme a religião de cada um. Ou seja, a cultura religiosa que cada um define. E dentro dessas culturas nós temos os rituais, alguém que morre, leva para a igreja, vão rezar, missa de 7º dia, missa disso, daquilo outro, missa de 1 mês, missa de 15 dias, né? São os rituais. E nas pandemias, praticamente esses rituais desaparecem. Desaparecem e voltamos a uma compreensão de que morrer é nada mais do que uma atividade biológica de modo irreversível. Voltamos a, como que se diz, a um estado de natureza. Por que nas pandemias? Porque morrem tanta gente ao mesmo tempo que essas coisas são secundárias, passam a ser vistas como secundárias, terciárias, sem necessidade nenhuma.
Por quê? Porque a morte está às portas de cada um, morrer está às portas de cada um. E isso obriga a se colocar cada ser como ser que morre e que está sujeito à mesma coisa. Então, de certa forma, isso é natural, é naturalizado a morte. E, de fato, eu não sei por que ela deixou de ser naturalizada. E sei, porque geralmente o morrer, a morte, ela tem muitos intérpretes no interior da sociedade. E esses intérpretes estão sempre, não é? São pessoas, não é, que se vinculam principalmente a um aspecto do morrer, o terror. Todo o terror da morte é uma coisa colocada de uma forma quase que palpável, não é? E é em cima do terror que geralmente se vendem algumas coisas. É no interior do terror que eu compro a cerca elétrica, é no interior do terror que eu compro os sistemas de alarme, é no sistema de terror. E esses terrores aí são mais reais, veja bem. São bem mais reais esses terrores. É o terror de levar minhas coisas, meus objetos, e sempre alguém está ganhando com o terror. E no interior das sociedades, nós temos os intérpretes do terror. Os intérpretes, aqueles que falam com o além, aqueles que têm as mensagens do além, são portadores do além e que vão, de certa forma, satisfazer, não é? Aquietar o coração e a mente daqueles aterrorizados. Então, o morrer, em primeiro lugar, se apresenta como um empecilho à felicidade e à vida autêntica, ou seja, é aquilo que vem e corta a não realização dos meus desejos e que torna impossível realizar o que queria ser. Que tolice, porque nós só somos aquilo enquanto temos vida mesmo, não tem outra saída. Nesse sentido, não é, os cultivadores do terror, a fim de tirar proveito disso, arrebanham, né, esses aterrorizados todo para outras coisas. E, geralmente, essas outras coisas vão desembocar, desaguar num único lugar. O se dar bem deles próprios, desses portadores da mensagem de aquietação, não é, sobre o terror. Mas, em 341 a 270 a.C., viveu um cara chamado Epicuro. Epicuro nasceu em Samos. Samos ficou muito conhecida porque é uma ilha em que também, não é, viveu um outro grande pensador chamado Pitágoras. E Epicuro e Pitágoras têm compreensão diferente sobre a realidade. Para Pitágoras nós temos um mundo ideal, um mundo de realidades que não é esse mundo. E já Epicuro não. Epicuro já disse que não, que nós somos só esse mundo e que não temos que ir para mundo nenhum e nem vamos para mundo nenhum, vamos ser dissolutos mesmo nesse mundo e vamos participar de outras coisas, mas de forma diferente. Não é? Então, ele diz que sobre o morrer, com o morrer, fim da sensação, portanto, não podemos ter dor física, fim da consciência, não podemos ter dor emocional. É isso que ele diz. Por quê? Epicuro é um naturalista ligado a pensadores como Demócrito. Não é? Demócrito. E Demócrito entende o mundo como feito de átomos. E os átomos são indestrutíveis. Eles se congregam em coisas, depois se diluem e voltam a se congregar em outras coisas num movimento eterno. Então essa já é a compreensão, não é, de Epicuro. Mas o capitalismo é uma coisa cruel. Eles se aproveitam do terror em torno do morrer para criar deuses na Terra. Eles criam deuses na Terra e praticamente fica imperceptível se ver esses deuses. Que deuses são esses da Terra?
São os deuses, os banqueiros, os donos dos títulos, dos bancos, que dizem que o mercado não pode morrer, porque seria o terror de toda a sociedade. Ora, quem não pode morrer é o trabalhador. É o trabalho que não pode morrer, porque o trabalho é quem produz riqueza. E por que eles dizem que o mercado não pode morrer? Porque são os mercados e os títulos das dívidas públicas dos países que os tornam deuses. Eles estão no topo da pirâmide social, dizendo tudo o que está acontecendo com o social. É por isso que nós temos um presidente que parece louco, mas não é, ele só está cumprindo as ordens daqueles que os colocaram lá. Dos deuses de fato, desses deuses existentes e que são praticamente imperceptíveis. São os deuses que mandam na Rede Globo, são os deuses que mandam na Record, são os deuses que mandam na Band, enfim, os deuses controlam tudo, não importa muito a opinião que sai em determinado momento. Mas são esses deuses que estão no controle. Foi eles que colocaram Lula, foi eles que colocaram Bolsonaro, e são eles que praticamente vão colocar novamente outros. Então são esses deuses. E o Deus imortal, que dá sustentação a todos esses deuses, é o que eles dão, o mercado. O mercado não pode sofrer abalos. Então é por isso que esse vírus é fundamental, porque esse vírus abala toda a compreensão sobre mercado e sobre o que deve ser feito com o dinheiro público. É isso que esse vírus faz. Embora a gente possa lamentar as mortes, mas ele também abre possibilidade para a vida real, não é? A vida concreta, a vida autêntica, a vida em que eu não ando pela cabeça da Globo, nem da Band, nem pela cabeça desses deuses. Eu ando pela minha cabeça, pela minha compreensão de que quem produz riqueza e quem deve ser o dono das riquezas é o povo que produz. E por que não temos hospitais? Porque durante a ditadura, o ministro da Fazenda, chamado Delfim Neto, disse que precisaria o povo criar um grande bolo, bolo, ou seja, a riqueza produzida pelo povo. E esse bolo ia aumentar e ele ia dividir. O que se pressupunha que ia se dividir fazendo estrada, que ia se fazer hospitais, que ia se pagar melhores salários. Era essa a divisão do bolo. Acreditem, eles desapareceram com o bolo e o povo levou foi bolo. Depois, quando indagado sobre esse grande bolo que ia fazer, dizia não. Quando aconteceu a crise do petróleo, essa crise levou o bolo que ia ser dividido. Você acredita nisso? Você acredita? Para que é que o governo atual quer criar 10 trilhões de reserva? Você acha que é para fazer hospitais? O que é que significa 10 trilhões em reserva? Significa um esforço gigantesco de um povo inteiro construindo para sustentar esses deuses lá em cima. É isso. Você acha que agora os bancos estão dando alguma coisa para alguém ou estão enriquecendo ainda mais com a crise? Eles estão recebendo benesses do nosso dinheiro. O governo está repassando dinheiro nosso para eles. E não é mixaria de 1 bilhão, 20 bilhões, não. É coisa na casa de trilhão. Além de outras benesses. Então é isso que a gente precisa estar atento. É a gente continuar levando bolo a vida toda. E por que a gente leva? É porque é em que eu vou votar para presidente que vai salvar isso? Nunca. Nunca. A única coisa que pode salvar este nosso país é a construção de um programa fundamental que faça a distribuição de toda a riqueza que nós produzimos entre nós, que seja garantido aquilo que é básico para um povo: saúde, alimentação, emprego, segurança pública. É isso que nós precisamos, de um programa, e o povo precisa ir às ruas para dizer que não quer mais sustentar esses deuses, quer tirar ele desses lugares. Não pode mais permanecer com esses deuses aí.
Então, o terror da morte muitas vezes é colocado, é repassado, é transferido, não é, para uma instituições financeiras, e que o povo, aquele medo que cada um carrega do morrer, que é cultivado, isso é um medo cultivado, é para cada vez mais ter mais medo de morrer. E não ter a coragem de ir atrás daquilo que interessa, que é a distribuição daquilo que é coletado de toda a nossa riqueza e que precisa voltar para nós, e não para a sustentação de deuses, colocados na posição de Deus lá em cima. Então é isso, um abraço a todos, e vamos à luta, e vamos às ruas, vamos criar o nosso programa mínimo, para irmos às ruas e fazer com que ele aconteça de fato.